Oi, eu sou a Bebeta. Hoje eu estou triste, então eu vou fazer um corpse paint e conversar. Eu pensei assim, as pessoas fazem muito fala, né? E eu não sei fazer maquiagens. Eu me maqueio normalmente, maquiagens normais, digamos assim. Mas eu não faço direito, né? Eu faço só o básico, então eu vou fazer um corpse paint que não tem erro. E refletir um pouco. Eu tava pensando sobre o que falar. Na verdade, eu tenho muita ideia há muito tempo sobre fazer um vídeo sobre o que conteúdo. Eu penso sobre fazer vídeo falando de pincel, monetização de coisa no TikTok, que eu acho que é uma coisa que nem todo mundo tá totalmente ciente, porque é numa certa bolha, digamos assim, uma certa bolha, entre aspas, bem entre aspas. E seguinte, como eu tô fazendo um corpse paint, vou falar de personagens alternativos e como às vezes eles me incomodam um pouco. Tava falando sobre isso ontem, se eu não me engano, com um amigo meu. E seguinte, eu pensei, principalmente na onda que teve ano passado, da Wandinha e do Ed, de Stranger Things. Mas a questão, não sei nem tanto se é a série, mas eu tive experiências com pessoas que usavam coisas desses personagens, seja metadinha, seja qualquer merda, camiseta. E aí, pessoas, quando elas iam falar de mim negativamente, assim, num contexto em que não se tinha a ver com estilo alternativo, elas utilizavam disso contra mim, sendo que eu nem sou a pessoa mais alternativa que tem, mas eu moro no interior, então, sei lá, acho que na escola principalmente. E olha que eu nem, faço essas coisas pra escola normal. Mas seguinte, eu acho isso paia vindo da parte das pessoas, porque elas, né, vão gostar dos personagens porque eles são legaizinhos, mas a maioria não vai se importar em se aprofundar naquilo, o que não tem problema. Você não é obrigado a estudar toda a subcultura que você vê, toda a contracultura, mas você vai utilizar disso em algum momento contra alguém. Algo que você diz admirar num personagem fictício, porque é muito legal ser alternativo na internet. É muito legal, né? Principalmente pra esses personagens. Mas até uma discussão em que não tem nada a ver com isso, as pessoas vão usar isso contra você. Algumas. Não tô falando que é todo mundo, né? E eu também fiquei pensando se Wandinha é uma série gótica, porque tem os personagens góticos, né? Porque existem dois tipos de personagens góticos. Os que estão numa história de cinema ou literatura gótica, ou os que se denominam góticos. A personagem, no contexto da história, ela é gótica, mas não é um filme gótico. Wandinha, da Netflix, é muito Netflix. Eu não sei se seria considerado gótico, imagino que sim, por conta dos personagens, mas a ambientalização é muito diferente do que seria um gótico. Eu acho que isso é o que mais pega, mesmo que seja sinistro. É como se fosse um gótico moderno, mas um gótico moderno industrializado, sabe? A mesma coisa com filmes de metal. Não sei, parece que eles não têm a ambientalização certa. Parece que toda a fotografia não parece bater, tipo Metal Lords. Eu achei um filme mediano, assim, não como crítica de cinema. Eu lembro que assisti Lords do Caos. Que bomba é aquela, cara? Que bomba é aquela? Não tem outro jeito de escrever, a não ser que bomba é aquela. Eu gosto muito do ator que faz o Euronymous, que é algum Macalque, eu esqueci o primeiro nome dele. Ele só faz maluco, né? Ele fez o Euronymous e ele tá num episódio de Black Mirror, Beyond the Sea, e ele é um líder de seita, assim. E ele também tá em Pânico 4. Eu gosto dos papéis dele. Mas Lords do Caos é foda demais. Mas longe de me defender bem. Eu, na verdade, acho muito foda. Que é bem ridículo. Porque, de certa maneira, bem é ridículo. Também entra que algum momento, algum alternativo vai ser comparado com esses personagens particularmente.
alternativos, porque as pessoas acabam associando qualquer coisa um pouco mais diferente, um pouco mais dark, os delineador e pancake da Color Make. Por exemplo, eu vejo como os personagens masculinos alternativos são vistos diferentes por personagens femininas alternativas. Por exemplo, o Ed é um personagem muito extrovertido, né? Mas eu vejo que se uma garota tentasse ser daquele jeito, perto de um grupo, ela ia ser chamada de pick me. Inclusive, eu tenho muito problema com o pick me, tipo, com o que o pick me se tornou. Porque antes era uma coisa bem específica. Vira muito abrangente. A maioria das coisas, gírias na internet, se perdem. Mesma coisa pra Fencel, né? Que é celibato involuntário. E aí acaba, tipo, o Fencel, pra quem não sabe, é o incel mulher. Incel mulher, né? Que no sentido literal, incel é celibato involuntário. Então seria a mesma coisa pra mulheres. Só que assim, acaba entrando um outro grupo de pessoas dentro desse Fencel que utilizam muito, que falam muito, inclusive, do tal borderline, né? Que é uma condição, né? Uma condição, doença. E acabou sendo, tipo, adjetivo também de Fencel. Mas seguinte, não faz muito sentido na minha cabeça, porque esse Fencel, esse celibato involuntário e tal, inclusive eu falei disso com a minha psicóloga, que não fazia muito sentido, porque o borderline tem até um vício ali em atos libidinosos, se é que vocês me entendem. Então, tecnicamente falando, não faz sentido. A Piro é a rainha das Fencels, né? Ela não faz celibato involuntário. Ao mesmo tempo que é muito problemático isso, eu acabo de alguma maneira adotando o Fencel. Acho que a ambientalização conta muito nisso, né? As pessoas trazem de uma maneira muito bonita. Porque elas pegam adotando o cinema e falando isso é Fencel. E vira o Fencel. Tipo, a Amy, de garota exemplar, ela pra mim é um bom exemplo de Fencel por ser não só maluca, um ótimo filme, mas também a parte não emocional. Porque pra mim, como se Fencel é o feminino de incel, então nada mais lógico do que, né, como os incels não são pessoas sentimentais, digamos assim, entre muitas aspas, faz sentido o Fencel também não ser. Mas se perde bastante todos esses aesthetic e vira um aesthetic, vira um conceito, vira uma coisa bonita que pode dar muita confusão. Porque, querendo ou não, as pessoas acabam romantizando, mesmo que inconscientemente. Principalmente porque algumas coisas, como a depressão, a dor feminina, é visto como algo muito bonito. E tem muitos vídeos legais no YouTube sobre isso. Ótimo exemplo disso é as Virgens Suicidas, né? Se não me engano, as pessoas falam disso, principalmente na gringa, porque Virgens Suicidas não é um filme tão hypado no Brasil, fora dessa bolha. Que ela coloca uma fotografia tão bonita que a depressão parece algo bonito. E isso pode ter muitos probleminhas na cabeça de alguém, porque de alguma maneira as pessoas naturalmente, quando elas estão em fase depressivas, não conseguem sair, elas acham conforto naquilo, acham conforto naquela depressão. E quando elas têm referências de que aquilo é algo bonito, pode dar muita merda. Mas é muito confuso. E ao mesmo tempo que eu pego pensando nessas coisas, eu compactuo com elas de alguma maneira. Tipo, eu gosto de ver TikTok que tem esse aesthetic, eu curto, eu vou republicar. E ao mesmo tempo eu penso, isso me torna um hipócrita? Um hipócrita ou uma pessoa que não tem ética tão forte pra impedir de consumir esse conteúdo? Porque mesmo eu vendo que algo pode não ser muito legal, se eu gosto eu vou continuar fazendo. Talvez seja isso. Eu acho que é até um tipo de refúgio para as pessoas acharem isso bonito, um conforto.
Porque assim, se a gente não achar bonito, quem vai achar, né? Mas ao mesmo tempo não é legal. E tem muito disso. Eu entendo que, tipo assim, eu não vejo um lado extremo de romantizar isso e achar bonito. Mas tantas pessoas vão fazer isso fora da tela, fora do TikTok. E se você, pessoa que não tá dentro, não vê nenhum conteúdo de bolha do TikTok, acha que TikTok é só a dancinha da padrão, você está completamente errado. A questão é que é uma bolha. É um grupo de jovens alternativos, digamos assim. Porque eles não estão dentro de algo realmente alternativo, a maioria. Mas não estão dentro do popular do TikTok. Edições do Ryan Gosling, do Coringa. O Coringa é uma relação meio estranha, porque ele sempre foi usado tipo por mandrake, né? Por ser um insano. E as pessoas começaram a usar, de novo, esses alternativos. Eu falo alternativo com aspas porque não necessariamente é uma centralização específica de um tipo de alternativo com história e tal, por isso as aspas. Verbo coringar. Você já coringou hoje, já ralucou. Ele era antes uma coisa usada por Noia Mandrake, principalmente quando o Esquadrão Suicida entrou no hype lá em 2016, se eu não me engano. E acabou virando agora, principalmente no Twitter, um símbolo, o Coringa, na maioria né? Sub Twitter, no caso, bolhas, que geralmente são de pessoas com alternativos das aspas, como espécie de loucura mesmo, né? Uma loucura. Pode ser com as coisas mais banais possíveis. E eu acho engraçado também, eu morro de rir. E eu me falo, fazendo parte desses alternativos, entre aspas, eu acho que vocês vão entender, alguns. É a pessoa que escuta Deftones e The Smiths, vai usar o Tom, vai usar Hey The Summer de áudio. Parece que são as pessoas que eram e-girls e boys, ou pelo menos tentavam ser, ou tinham essa vibe, em 2020. Agora mudou. Agora os delineados não são mais de palhaço, apesar de terem garotas palhaço muito bonitas, inclusive. Só que agora é The Smiths, o personagem referência é a... Ah, esqueci o nome dela. É a do Breaking Bad, a franjudinha. Inclusive franjudinha, que é um termo usado legalmente agora. Que se for maluca tem franja. Agora não é mais tanto cabelo colorido, é a franjinha. Se for cabelo preto, então... Eu não sei se eu tenho a sensação de são as mesmas pessoas mais velhas, mas eu acho mais bonito agora. São sempre as mesmas edits, as mesmas músicas e as mesmas bandas, que de alguma maneira, carai, criam um certo padrão. E eu não vejo as pessoas se descrevendo como alternativos, mas querendo ou não, elas estão escutando o não convencional, o não pop. Vamos descrever assim, não pop. E eu acho legal. Mas se até elas são vistas como esquisitas, quem dirá quem sai assim na rua? E faz muito tempo que eu não saio assim na rua. Faz muito tempo que eu não faço, na verdade, corpse fight. E eu quase morri aqui uma hora, porque eu achei que o meu pancake tinha acabado. Mas é isso, eu diria que a geração de adolescentes agora, que são adolescentes agora, entre seus 14, 13 a 18, 19, que são pessoas que passaram parte da transição da adolescência na pandemia, são birutas. São simplesmente birutas. Eu não sei, eu faço parte disso, né? Mas é até estranho como parece que a pandemia atingiu todo mundo negativamente. É muito difícil você ver alguém que faz trend da música do Alex G e a parte do enterrar é, na verdade, agora ou antes da pandemia.
Eu acho que foi mais uma depressão coletiva, né? Porque todo mundo tava preso pelo mesmo motivo, todo mundo tava só centralizado nas redes sociais. E aí, muita coisa. 2020 foi um ano muito maluco. Então eu imagino pra quem foi realmente atingido no nível de, tipo, tá acabando o ensino médio na pandemia. Acho que essa é a vida, né? Ser um pouco hipócrita, ou bastante hipócrita. Participar de bolhas pra tentar se integrar em grupos sociais. Se sentir aceito ou não. Talvez nunca se encaixar em lugar nenhum. Talvez sempre ser um camaleão social pra se encaixar em todo lugar. E no final morremos sem essas pessoas do qual nos camuflamos a vida inteira pra estar perto delas. Eu espero muito que você tenha gostado dessa maluquice. Eu precisava conversar. E gostado do meu corpse. Mas obrigado. Obrigado por ter assistido. Eu espero voltar e eu espero que você volte.